Palco de partidas memoráveis e de jogadores que ficaram eternizados da história do futebol, o Estádio do Pacaembu é mais que isso. Hoje ele abriga também a memória do futebol. O Museu do Futebol permite ao visitante passar por 3 momentos da emoção, história e diversão, além de mostrar como o futebol tem a ver com a arte e como influencia a vida das pessoas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com o diretor executivo do Museu do Futebol, Luiz Laurent Bloch. Bom, Tá certo o nome? Tá certíssimo. Ah, então tá bom. Certíssimo. Museu do Futebol, olha, eu vou te dizer, eu estive lá. É um museu absolutamente interessante e que abraça a gente, né? Você se sente em outro lugar, como se estivesse viajando realmente. É uma viagem, é isso que vocês querem proporcionar? Uma viagem, uma experiência. Você fala que é uma experiência porque é um museu com muito pouco acervo físico, praticamente nenhum. E... Quando fala acervo físico é que sim, não peças... não tem porcelana, não tem quadros, é muito virtual. E é uma experiência porque ele envolve você obrigatoriamente, tá certo? Você, querendo ou não, é envolvido por ele. Tem uma série de surpresas. Ele é muito inventivo, muito criativo. Ele é um museu... Assim, pode começar do começo? Oi? Pode começar do começo? Deve, do começo. Deve. Então, assim, esse museu foi pensado na gestão do José Serra e pensou-se no museu... Quanto tempo tem o museu? Tem 5 anos e meio, mas o projeto dele remonta a 2005, 2006. Você demorou muito para ser montado. Pensava em fazer o museu. Muito. Contratou-se a Fundação Roberto Marinho, que fez, assim, organizou, coordenou tudo, chamou pessoas da melhor qualidade para inventar esse museu. Porque é um museu inventado. Quer dizer, um museu... Inventado por quem? Então, inventado pelo governo do Estado de São Paulo, pela prefeitura à época, do antigo prefeito José Serra. Depois, quando foi para o governador, ele continuou com esse projeto, tá certo? Inventado, que eu digo, é outra coisa. Ele é inventado porque há muitos museus de clube. Todo clube tem o seu museu, a sala de troféus, etc. Lá não, é um museu do futebol. É diferente, isso muda tudo. Porque se fala de todos e tudo várias vezes. Não se escolhe, claro. Pelé é super bem representado ali, evidente, porque é um ícone. Mas fala do time do interior do Piauí, realmente. A gente está lá com um centro de pesquisa tentando descobrir aquilo, descobrir como é que funciona, isso dando diretriz a uma filosofia de futebol, inclusive dando à disposição de montar uma política de futebol no Brasil. Que os amadores tenham mais participação, quer dizer, isso dando essa possibilidade, não é que nós participamos, a gente tem dados para isso, nós pesquisamos, as exposições temporárias que são levadas lá são produzidas por nós, pela equipe de conteúdo, enfim, é um museu extremamente interessante nesse sentido de invenção. Você participou desde o início da ideia? Não, infelizmente não, porque seria ótimo, né? Porque é um projeto lindo, tanto de arquitetura, sou arquiteto, tanto de arquitetura quanto museológico, museográfico, enfim, tudo isso. Não, estou lá há menos de um ano. Desde que foi pensado até o que se tem hoje no museu, qual que é a missão do Museu do Futebol? A missão de todo museu, obrigatoriamente, é a propagação do conhecimento, é propagar esse conhecimento, do nosso caso de futebol, mas eu acho que é um pouco mais do que isso, da gente. Porque o Museu do Futebol foi pensado em termos, assim, o que acontece com um esporte? Que veio como um esporte extremamente elitista, trazido por um inglês, conta a lenda que é um inglês, depois tem mais 2 candidatos, enfim, esse tipo de coisa, né? Tem um americano e tem um alemão. Mas, vamos dizer, o inglês traz a bola, 3 ou 4 bolas, em 1896, 8 anos depois da abolição da escravidão. É jogado em clubes de elite, evidentemente frequentado por pessoas da elite, tá certo? É jogado, vai lá, não sei se chegou a ver na Sala das Origens a roupa que eles jogavam. Nós estamos andrajosos em relação a como se jogava. E em 30 ou 35 anos se torna o esporte mais popular do Brasil, né? Então, esse roteiro, e a partir que ele se torna um esporte mais popular, tem muita coisa para ser feita. E a gente olha isso, a gente olha... por que ele se tornou popular? O imigrante, é o
presidente da política da época, o meio de informação, ou a simplicidade que é o futebol. O futebol você joga de qualquer jeito. É verdade. Não é? E aqui no Brasil, principalmente, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu acho que houve uma exposição de foto lá que mostrava a gente, sei lá, no Tibete, jogando futebol num campo semi-inclinado. Eu já vi no Brasil campos não exatamente planos. Planos. Tem uma certa... Qualquer lugar tem uma bola, já começa. Bola ou bola de papel, bola de couro, qualquer coisa, tampinha de garrafa. Lá tem no Museu do Futebol tem uma frase, que eu acho que é do Chico Buarque de Holanda, que diz que viu uma pessoa, uma criança, fazer uma embaixadinha com um ovo. Nossa! Tá lá. E o que a gente fala é verdade. Com certeza. Quanto tempo demorou para essa montagem e ter essa pesquisa? Porque é um trabalho, já o que a gente falou, não tem as peças, né? É tudo virtual. Como é que foi feito esse trabalho? De pesquisa e juntar tudo para o museu? Eu acho que a média foram 3 anos, alguma coisa desse tipo. Uma equipe enorme. Uma equipe grande. Equipe grande. Arquiteto, museólogos, museógrafos, tem um plano de museu, enfim, é uma coisa super bem feita, é muito bem feito. Não tenha dúvida, assim, eu posso falar tranquilamente porque eu não participei. Então é o que você vê, não estou falando em causa própria, você Aqui compreendeu? É o estádio municipal, que é lindo, né? Já por si só. Que é lindo. Vamos, enquanto a gente vai conversando, nós vamos mostrando algumas fotos, então, do museu. Falar um pouquinho sobre o estádio. Ok. Que estar no estádio é um privilégio, porque é o Museu do Futebol dentro de um estádio de futebol, que é o primeiro estádio municipal, é um estádio grande à época, estádio grande, feito com um escritório de arquitetura severo, de engenharia, não tem nem exatamente o nome de quem fez, é um estádio extremamente moderno na época, um estilo meio engraçado, mas bonito, muito bonito, colocado dentro de um vale. E uma coisa interessante, eu quando ia muito ao estádio, cabiam 65 mil pessoas, 60 mil, você sentava onde dava, dá licença, ia sentando, você ia se acomodando. Hoje, em função de segurança, é um estádio seguro e muito bem mantido pela municipalidade, porque é um estádio municipal desde o começo. O museu é do Estado de São Paulo, o sistema de museu do Estado de São Paulo, mas o estádio é municipal. A gente ocupa uma concessão de uso, enfim, um museu municipal. Um propósito, não, né? A sem ideia dúvida. já foi essa. Então, isso para nós é um patrimônio histórico, porque ele terminou a construção dele em 1940. Tombado, retombado. E nós tomamos um maior cuidado, assim, a gente quer dizer, todos os órgãos de preservação, com Defat, com Presp, inclusive o IFAM, a gente segue direitinho, bonitinho, não deixa. Nós botamos iluminação na fachada agora. Vocês cuidam também? Nada que não fosse assim, tudo cintado, tudo bonitinho. Vamos falar um pouquinho do que a gente encontra? Quer dizer, a gente mostrou... Olha o Friedenreich aqui, ó. Tem umas fotos, aí é a visão das várias fotos... Das origens. Resgatadas e recuperadas, a gente pode dizer assim? Tem. As pessoas mandam, onde você... No momento tem 2 cirurgiões lá dentro, não são cirurgiões, mas eles trabalham de branco, com aquela máscara cirúrgica, bisturi, enfim, eles estão reconstituindo um livro de futebol. Então nós temos esse setor lá dentro, quer dizer, um setor quase de livros nobres. Nós estamos reconstituindo para participar em alguma exposição ou que aconteceu alguma coisa numa exposição. Então a gente é extremamente cuidadoso com o prédio, com o que tem lá dentro de acervo virtual e um pouco do acervo físico. Aqui é uma parte, aí como eles foram consagrados. Aí é como eles foram consagrados, os nomes, olha aqui, ó. Quem se chama Barcímio Sicupira não pega apelido nunca, não precisa, né? O que é um voleio, o que é futsal. Tem um pouco sobre futebol feminino, nós vamos incrementar, porque isso é muito pouco ainda sobre o futebol feminino, que está tomando corpo. Aí tem a chuteira mesmo, né? Aí tem as chuteiras. Isso é um acervo físico, mas dentro do total... Pouco, dentro do contexto, não é suficiente. É muito pouco. Não é importante. Então, essa aqui é a primeira? Tem as datas aqui, eu não lembro, mas você vê uma coisa engraçada, quando você vê jogar futebol hoje na Copa do Mundo, a chuteira volta a ser uma espécie de uma botinha. Só que pesa 100 gramas, 150 gramas. Aqui vai pesar não sei quanto, entendeu? A chuteira volta a ser, em algumas delas você já começa a ver um tubo de novo, então, mas só com altíssima tecnologia. Vai aparecer aí, porque a gente, para você ter ideia, é contínuo. A atualização é contínua, porque o futebol todo ano tem campeonato, em 27 estados.
tem o nacional. E os dados estão lá, então nós temos que, todo ano, atualizar isso. E a gente faz isso perfeitamente, não tem nada. Outro dia teve e o pessoal olha, outro dia tem uma área que a gente contextualiza, quer dizer, o que acontecia em 1970 no mundo. Nós estávamos sob uma ditadura, ganhamos o tricampeonato. O que acontecia no mundo? Então a gente tenta contextualizar isso. Tenta não, a gente consegue contextualizar. Na Europa era dar isso. Realmente o parecer exato daquele momento que a pessoa está vivenciando ali. E um senhor foi lá em, não sei em que ano, no ano da morte do Ayrton Senna, ele vai lá e fala assim, ele olha e fala assim, não é assim, não é esse nome, é aproximadamente, é numa cidade próxima, mas não é. Então nós somos fiscalizados diariamente, porque diariamente... Lógico, ainda mais que tem sempre muitos, né, técnicos aqui. Tem, a gente estava mostrando antes o chute a gol, não deu para falar? Está indo um pouquinho rápido, mas depois a gente reprisa. Essa aqui, será que foi seu juiz? Será que foi? Será que foi? Será que não foi? Eu queria ir falando devagarinho cada uma das fotos, mas não tem problema. A gente percebe que tem uma interação com o público, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Muito. A gente chama o público para dentro. A gente chama o público, a gente tem audioguias, agora temos tudo dentro do celular. A gente chama muito o público. Ele tem... você entra, por exemplo, pela sala dos Anjos Barrocos. Logo após tem gravação tem o meu gol preferido, que são os celebridades brasileiras. Cada um falando o seu gol. Seu gol e olhando, e a pessoa vê. Então você escolhe o gol, você escolhe o narrador, ele te diz qual é o gol, você fica ouvindo, você vê o gol. E ele narrando. Então, olha, aí o Luizinho pegou a bola e veio e deu a volta, ainda passou a mão na cara lá, tá, sabe? Futebol. Tem outros narradores. Os narradores é uma cabine não, é um nicho onde tem a reprodução de um dial antigo, que não é da sua época. Então, do dial aparece o número da rádio e a gravação de um gol. Tá. Então, você ouve o Fiore Gilhote gravando, ou muito antes, ali Barroso gravando. E vocês foram resgatar, né? Isso, trabalho medonho. Do Deve pessoal. ser um trabalho... É pesquisa purinha, é pesquisa só que na área de futebol. Tu não acha que não pode ter? Tem, e tem muita. Tem especialistas em futebol. Acabamos de ter um simpósio que vieram estrangeiros. Posso contar uma vantagem? Pode. Teve o 6º encontro estadual de museus, que é promovido pela Secretaria da Cultura, que é um evento importante para nós que trabalhamos em museu. E foi convidado um inglês, que um cara importante, um cara conhecido, que é David, vou lembrar o nome dele. Enfim, ele é o curador dos museus de Liverpool. É uma cidade que tem 500 mil habitantes, tem 8 museus e leva 3,5 milhões de pessoas por ano aos museus. Você imagina que o cara é extremamente importante. E ele foi ao museu domingo, o seminário começava segunda-feira, ele foi ao museu domingo, a nossa diretora de conteúdo, Daniela, acompanhou, ele ficou encantado, mas assim, inglês, reservado, uma pessoa reservada, intelectual. No dia seguinte, na abertura do simpósio, com muita gente, ele fala assim, olha, o museu é feito de conhecimento, de emoção, e isso eu encontrei ontem no Museu do Futebol, que eu considero o melhor museu de esportes do mundo. Que maravilha. Aí ficamos contentes, aí todo mundo fica contente. E a cidade de São Paulo tem que ficar contente, porque é um marco da cidade de São Paulo hoje, está na agenda de São Paulo. Maravilhoso, não? A gente vai falar mais, nós só vamos fazer um rápido intervalo, rápido intervalo, e eu volto daqui a pouco conversando com Luiz Bloch, do Museu do Futebol. Até já. Estamos de volta, nossa opinião livre de hoje, conversando com o Luiz Bloch, do Museu do Futebol, um museu maravilhoso, muito bem montado, que está no estádio do Pacaembu. E só para a gente dar um serviço, antes da gente voltar ao assunto, quantas pessoas, mais ou menos em média, recebe, principalmente em épocas de grandes eventos em São Paulo, o museu? Eu vou falar do serviço também, que você falou que vai começar em serviço, eu vou falar de serviço também. Não, vamos sim. Então, assim, normalmente, a gente faz uma média, o ano passado foram 330 mil pessoas, mais ou menos. 330 mil pessoas. Que para o Brasil é um negócio grande, né? É um negócio bom. Você vê como chama a atenção. Esse ano, em maio, nós tivemos praticamente 60 mil pessoas, já na maré montante da Copa.
Ok. 60 mil pessoas, 59 mil, 58.900, alguma coisa assim. É muita gente. Porque a gente não trabalha domingo, desculpa, não fechado segunda-feira. Muitas vezes, ainda no mês de maio, nós somos obrigados a fechar pela Polícia Militar. Tem razão, em função de segurança, porque tem jogo, então nós somos obrigados a fechar 3 horas antes. Então, tem uma série de coisas que são ótimas por nós ocuparmos o estádio do Pacaembu e, ao mesmo tempo, nos traz dificuldade, que é estar num estádio vivo, que ainda leva muito jogo, muito bem mantido e que tem que ter segurança. Corinthians jogou lá, Palmeiras jogou lá, São Paulo jogou lá, enfim. Esse tipo de coisa que nos quebra um pouco o público. Claro que as vantagens de estar lá são imensas. Esse mês nós já estamos com alguma coisa como 26 mil. Deixa eu dar um serviço, que é uma coisa boa. Até o fim da Copa, nós abrimos até as 10 horas da noite. A bilheteria fecha às 9, das 9 da manhã, fecha às 9 da noite, mas o público pode ficar até às 10 horas da noite. Quinta e sábado é grátis. São 2 dias que o ingresso é livre. Mas assim, na minha idade já paga meia, o outro não precisa. Você compreende? Tem um monte de gratuidades boas. Mas é baratinho, né? R$6. Mas se vai a família inteira, todo mundo fica contente, sai dali, vai tomar um refrigerante, uma cerveja. É bom. E é gostoso num lugar que você é bem tratado, você ganha um brinde, é gostoso. A gente gosta de ser bem recebido. A gente gosta de ser bem recebido, nós recebemos bem, modestamente. E você está, nesse momento, quer dizer, vivenciando, né, principalmente recebendo São Paulo, recebendo tanta gente, tantos turistas, agora você está com que exposição? Mais voltada para a Copa do Mundo? Que é Brasil 20 Copas. É uma exposição engraçada, uma exposição irônica, porque, olha, já se falou de Copa, já se falou sociologicamente, já se falou qualitativamente, quantitativamente, futebolística. Só nós estamos ironizando. Nós ganhamos 19 Copas e vamos ganhar a 20ª agora. Então, tudo é montado em cima disso, você compreendeu? Que é uma grande brincadeira, super legal. Eu acho que o mundo todo, mas nós também somos especialistas em botar a culpa no outro. Então, você já entra, por que nós não ganhamos essa, por que não ganhamos daquela? Por exemplo, 34 não ganhamos para não dar uma canja para o Mussolini. Essa é a razão, você compreendeu? Nós tínhamos todas as chances de ganhar, não ganhamos. Mussolini, um cara que não era do bem, esse tipo de coisa. Então, a gente faz essa exposição, leva nesse... O que o jogador canta no chuveiro? Sabe que ele canta no chuveiro? Não tenho a menor ideia. Está lá. Como é que é o armário do jogador? O que ele come? O que as diversas seleções comem? Bárbaro. E um filme? O filme eu não vou contar. O filme é para ir lá. É um filme de 11 minutos. É um filme de 11 minutos com grandes locutores. Não vou nem falar quem faz a locução, quem explica o filme, porque é gente do padrão do Chuck Fury, Milton Leite, enfim, é turma... Para quem gosta de futebol... Não é só para quem gosta. Aí eu vou fazer um reparo. Reparo na apresentadora é grave, mas é assim, é uma coisinha assim. É para boleira também, não é só para o boleiro. Porque a gente fala... Quando a gente estava falando que o que aconteceu, que um negócio de elite, um golfe da época, vira o esporte mais popular... O negócio tem uma influência obrigatória, compreendeu? Então, a gente tenta fazer a ligação entre cultura, história, desenvolvimento, quem foram os heróis, você entende? Para dizer, olha, por isso que nós nos tornamos um país que ama o futebol, que foi chamada a pátria do futebol, você compreende? E é para a boleira, é para a família. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos passar por essa experiência aí com algumas fotos, vamos lá. A gente estava mostrando, inclusive estava até contando a história e acabamos não comentando sobre isso. Essa entrada, que momento que é esse? Não, museu? Isso ainda é assim, a gente passa, é uma sala das Copas, é a sala onde tem as 19 Copas. O Brasil foi o único país que participou das 20 Copas. Que participou, já começou então. Que participou de 20 Copas, é o único país. Então aí, por enquanto, nós temos 19 Copas aí. E já temos contratada em preparação, evidentemente faltam os resultados, para fazer a última, a gente chama de baiana pela forma, que é uma forma bonita. A gente está fazendo a última baiana, que é celebrando e contextualizando a 20ª Copa, que está acontecendo aqui no Brasil. Que é, você vê, quando você... essa é a camisa do Pelé. De 1970, que está em consignação conosco, não é nossa, consignada por um amante do futebol e de museus,
dali. Isso daqui que você vê em cima, ainda na sala das Copas, é o que está acontecendo no mundo e no Brasil, sabe? O fenômeno Elis Regina... No momento daquela Copa. Naquele... a contextualização. Por isso que eu estou dizendo que é para a família, não é só para o boleiro. É cultura. A gente engana o boleiro. O boleiro, isso aqui, sabe, um negócio assim de futebol, chega lá e ele, opa... Ó, tem coisas extremamente interessantes, entendeu? Pelé, 1.282 gols. E isso tudo pesquisado por nós, um número... E de uma forma bonita. Educativa também, bonita. né? Que você guarda, quer dizer, para criança. É moderno, é tudo bonito, os pisos são bonitos, os 3 maiores estádios. Aqui tem uma que é deliciosa, aqui né? atrás. Agora já era, né? Os 3 maiores estádios do Brasil, com tantos estádios lindos agora, não? Eu acho que não, acho que eles ainda continuam sendo. Viu? Maiores eu acho que sim. O Itaquerão está grande também, mas vai desmontar. Em frente àquilo... Isso daqui é um prazer. Olha que legal. Deixa eu contar uma história de brasileiro. Pode contar uma história brasileira? Pode contar uma história de brasileiro. Elogio. Você também não tem um vidro aqui. Tem um vidro. A gente colocava o vidro para não roubarem a bola. Só que esse vidro era muito chato, porque isso daqui é totalmente seguro. Você está vendo o varão, ele não atravessa aqui, ele é telescópico, então ele não sai machucando a pessoa do lado de cá. É tudo pensado nesse sentido. Era muito chato, os caras balançavam a mesa quando a bola parava naqueles pontos, sabe? Você já jogou para Beolinho, né? Já. Alguém lá dentro, não me lembro quem teve a ideia, falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente compra 100 bolinhas, porque a gente não queria que roubasse a bolinha. A gente compra 100 bolinhas e tira o vidro. E tira o vidro? E tira o vidro. Tá. Isso faz mais de um ano. As 100 bolinhas estão lá. Ninguém roubou nada. Basta tratar bem. Você tirou o vidro? Tiramos os vidros das 5 mesas. Não fui eu, foram eles. É sempre então, mas por que roubava antes? Não entendi. Não roubava antes. Era para não roubar que a gente tinha o vidro. Mas era chato, mas chateava os frequentadores. Que fosse acontecer. Então vamos tirar, vamos facilitar a vida do jogador, do frequentador do museu. E azar, a gente compra a bola, essa bola é baratinha, não roubaram nenhuma bola há mais de um ano. Porque eu acho que o brasileiro... Quer dizer, nós somos bons, né? O brasileiro... Nós brasileiros. Mas assim, o que eu percebo, quando tá... É que nem você vai no metrô. Então o metrô é bonito. Ele não destrói o que é bonito. De jeito nenhum. E tem uma pesquisa americana sobre isso. Ele não destrói o que é bonito. Então o museu está bonito, ele não vai fazer. Ele respeita aquilo. Ele respeita. E nós temos orientadores e educadores, né? Que acompanham os visitantes. São da maior gentileza. Não tem assim, nós não temos problema de reclamação. A reclamação que acontece, nós fazemos alguns... Aí está acompanhando as bolas aí, né? Aqui as bolas, ó, você viu a cabecinha de boneca ali? Passou um pouco rápido, mas deu para ver. E aqui também deve ser assim de 360, né? É uma exposição que aconteceu, enfim, essas coisas são as exposições temporárias da gente. Tem exposições temporárias, tem exposições... Tem a permanente, a exposição permanente, que é a que deu origem, que deu origem, tá certo? É isso, a exposição permanente, são os nossos gêneros barrocos. É um clima de catedral, é um clima de igreja. São realmente 25 jogadores, eu acho, que fazem... Isso aqui é virtual? Essas imagens são virtuais? Elas são projetadas. Os projetores estão atrás e numa película. Isso é atualizado toda hora. A gente leva um baile da eletrônica, né? Porque a eletrônica todo dia tem que... Eu não diria apertar parafuso. Cada dia é uma novidade. Cada dia é uma novidade. Nos nossos computadores é assim, você imagina aqui. Imagina aí. Olha, o museu tem um projeto chamado Deficiente Residente. Acessibilidade e inclusão no Museu do Futebol. Isso. Como é que funciona esse projeto? Mais um elogio, autoelogio, mas não é para mim também, de novo. Nós temos o setor educativo e o setor de orientação, eles trazem, porque a gente interage com o público, tem brincadeiras, tem crianças que vão, assim, a gente faz brincadeiras com jogos, a gente cria esses jogos, etc. Para que esses jogos sejam adequados, nós temos acessibilidade 5 estrelas. Nós atendemos aquele deficiente motor, o deficiente visual, o surdo, o mudo e aqueles com alguma deficiência mental. Essa daqui é o máximo, que é a maquete em braille. Entendeu? E não só em braille, como tem as partes dela numa gaveta embaixo, onde a pessoa vê em cima e embaixo, pega e fala, opa, o que eu vi aqui? Ele lê em braille o que é aquilo. Ai, que massa! E esse deficiente residente, a gente chama por 6 meses uma pessoa, um jovem em geral, com algum tipo de deficiência que vai nos ajudar a melhorar a recepção das pessoas que têm o mesmo tipo de deficiência e fazer jogos, fazer uma interatividade com eles. Nossa, que ganhamos um prêmio. O único prêmio, 3º lugar num prêmio internacional ibero-americano, nesse programa Deficiente Residente. Ganhamos até algum dinheiro, foi pouca coisa, mas tudo. Ganhamos diploma, etc., mas um dinheiro que evidentemente vai
direto você gasta de novo, vai ser investido nesses programas deficiente e residente. O que não dá para deixar de ver? Tudo, né? Você me pegou, hein? É difícil. O que não dá para deixar de ver realmente, que às vezes passa despercebido, fica aquela coisa olhando tudo? Tem uma que não dá nem para contar, porque é o rito de passagem, que é 1950. Eu não vi, você muito menos, evidentemente, mas assim, eu vi falar desde que eu me reconheço como gostar de futebol, tinha a coisa do Maracanaço. Vale a pena, é um rito de passagem, você compreendeu? Com a voz do Arnaldo Antunes, aquela voz profunda, muito interessante, mas extremamente interessante. Uma coisa assim que você fala assim, a meu ver, inesquecível. Eu acho que todos os momentos, né? Esses momentos todos que estão lá, são momentos marcantes, momentos para nós, num sentido de cultura, não só para as crianças, como você falou, para as mulheres, enfim. A celebração é outro que não existe no mundo. Aquela parte das torcidas, foi criada, não sei se pela Daniela, enfim, por alguém. Eu não estou citando o nome de quem fez para não cometer injustiça, porque são gente de primeiro mundo. Nós temos no nosso site, todos os que fizeram. Gente já colocou, de primeira, serviço no ar. Isso, gente assim, de primeira, assim, realmente, o governo do Estado e a Fundação Roberto Marinho, a Prefeitura, enfim, do Estado e a Fundação Roberto Marinho escolheram o que havia de melhor para fazer e o resultado é esse. Maravilhoso. É uma maravilha. Muito obrigada pelo vocês, convite obrigado. aí, Museu do Futebol. Venham, vale a pena. Tá bom, muito obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Foi. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.